O próximo problema que eu gostaria de abordar é o seguinte problema. Eu tenho aqui um pêndulo que está preso a um ponto de tal forma que esse ponto executa algum tipo de movimento, de forma que esse ponto ele está em movimento e vamos designar a coordenada desse ponto aqui de x de t. E agora eu quero a equação de movimento de um pêndulo que está preso a um ponto que se movimenta de acordo com essa lei, x igual a x de t. Ora, vamos aqui agora escrever, né, as expressões que são importantes. Vamos colocar aqui um referencial, acho melhor utilizar uma outra cor. Esse eixo aqui eu vou chamar de eixo y, esse eixo aqui eu vou chamar de eixo x, né? De forma que, veja bem, as coordenadas, se eu designar esse ângulo aqui por ângulo θ, né? Aqui está a massa m presa ao fio ou ao pêndulo, né? O fato é que a coordenada x deste ponto é igual a x de t mais, se designarmos por L o comprimento do pêndulo, x é igual a x de t mais L vezes seno do ângulo θ. O y, por outro lado, é igual a L vezes cosseno θ. Então, veja que x ponto tem dois termos. X ponto é igual a dx de t dt, que eu vou chamar apenas de v de t, a velocidade deste ponto é v de t, né? X ponto então é igual a v de t mais L vezes a derivada do seno θ com respeito ao tempo, é o cosseno θ vezes θ ponto. Portanto, eu tenho dois termos para x ponto, para a velocidade deste pêndulo. Estou falando só da coordenada x da velocidade deste ponto do pêndulo, ao passo que y ponto é igual a derivada de cosseno θ com respeito ao tempo é igual a menos seno θ vezes θ ponto. Portanto, y ponto é igual a L vezes menos seno θ vezes θ ponto. Ora, a energia potencial, por outro lado, a energia potencial desta partícula, U é função apenas de Y e é igual a menos mg vezes Y. Ora, veja, a ideia aqui é escrever a lagrangiana em termos do ângulo θ, porque o ângulo θ, uma vez conhecido, a posição desse ponto no qual o pêndulo está preso a ele, então tudo que eu preciso saber é o ângulo θ como função do tempo. Então o ângulo θ é a variável dinâmica importante nesse problema. Então como é que eu escrevo a lagrangiana
para o pêndulo quando um ponto dele está preso a um ponto que se movimenta. É simples. L é igual a m sobre 2 vezes x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado menos u de y, né? Mas menos u de y é mais mg vezes y. Veja, essa é a lagrangiana na realidade. Como é que eu escrevo a lagrangiana? A lagrangiana é sempre a energia cinética da partícula mais menos a energia potencial, que aqui no caso é mais mgy. Né? Então o que temos aqui? Tem uma partícula, né, que é um pêndulo. Né? Agora é que vamos, na verdade, entender que se trata de um pêndulo quando eu escrevo as coordenadas dessa forma aqui. Ora, aqui tem o lagrangiana. Agora, eu quero escrever a lagrangiana como função do tempo, que ela vai depender do tempo explicitamente, e também do ângulo θ. E, uma vez escrita a lagrangiana, eu devo agora escrever a equação de movimento. E eu tenho uma equação de movimento só. Se eu usasse as coordenadas x, y, eu precisaria escrever, na realidade, duas equações de movimento. Aqui eu tenho uma equação só, porque eu tenho como variável unicamente essa variável que é o ângulo θ. A equação de movimento é d dt de dl dθ ponto menos dl dθ é igual a zero. Uma equação só. O que eu preciso fazer é escrever a lagrangiana como função do ângulo θ. Ora, para tal, eu quero lembrar que x ponto ao quadrado é igual a x ponto de t ao quadrado mais 2 vezes x ponto, porque eu estou elevando x ponto ao quadrado, 2 vezes x ponto de t, que é o v, né, vezes cosseno θ, vezes θ ponto, mais, agora, cosseno ao quadrado de θ vezes θ ponto ao quadrado. Y ponto ao quadrado é igual aqui eu tenho um L que ficou faltando aqui, consequentemente ele também está faltando aqui, e aqui eu tenho L2. Y ponto é igual a L2 vezes seno ao quadrado de θ vezes θ ponto ao quadrado. Consequentemente, né, a lagrangiana, agora em termos do ângulo θ, é igual a m sobre 2, e aqui eu tenho m sobre 2 vezes v de t, vamos escrever v de t ao quadrado, isso aqui não vai ser importante porque não aparece a variável dinâmica aqui, mais 2 vezes v de t vezes L vezes cosseno θ vezes θ ponto, esse é o primeiro, né? mais, somando esses dois termos, L2 vezes θ ponto ao quadrado. De forma que, veja, essa aqui é o termo de energia cinética. Se eu fizer V de t igual a zero, esse ponto fixo, eu tenho aqui a lagrangiana do pêndulo simples. E agora, mais m vezes g vezes y, que é igual a L vezes cosseno θ. Portanto, essa é a lagrangiana quando eu tenho um pêndulo cujo ponto de sustentação
suspensão executa um movimento. É claro que aqui só aparece a velocidade do ponto de suspensão, mas de qualquer maneira não é um problema fácil para se resolver. Para obter as equações de movimento, eu tenho aqui a lagrangiana e eu tenho aqui a equação de movimento.